Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional, 30 anos como consultor de empresas e 15 anos como investidor. Esse período, todo o meu aprendizado, eu estou disponibilizando aqui no Viver de Renda como forma de contribuir para a sua reflexão, para a análise, para que você entenda um pouco mais do mundo empresarial, porque eu sempre trabalhei com a alta administração de empresas, estudei bastante esse mundo corporativo, os temas relacionados ao mundo empresarial, estratégia, estudos de análise de viabilidade, auditoria, todas essas temáticas sempre fizeram parte do meu dia a dia enquanto consultor. E aqui eu estou disponibilizando esses conteúdos para que vocês entendam um pouco mais sobre a lógica do mundo empresarial. E por que isso é importante? Porque quando a gente investe, a gente está se tornando sócio de empresas. É isso, é disso que se trata. Nós não estamos apenas comprando letras e números, né, de códigos, nós estamos nos associando a uma empresa, então precisamos entendê-la. Precisamos, sobretudo, entender como pensa os grandes empresários e investidores. Se a gente não fizer isso, a gente não terá sucesso na Bolsa de Valores. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre o Jim Collins e sobre algumas reflexões que ele fez, um curso que eu tive a oportunidade de fazer aqui no Brasil com ele, e estamos um pouco que fazendo um paralelo às afirmações do Jim Collins com o momento da Oi, né? Porque eu entendo que isso faz todo sentido se a gente quiser entender o momento de uma empresa como ela, né? E, obviamente, as lições aqui do Jim Collins servem para qualquer empresa, né? Então, continuemos nessa caminhada de conhecimento, né? No vídeo anterior, eu falava que, nos estudos do Jim Collins, ele tinha identificado diversas empresas grandes americanas que quase quebraram. Foi o caso da Xerox, foi o caso da IBM, da Boeing, da Merck, da HP, todas elas viveram momentos muito difíceis e onde elas quase entraram na fase 5 de declínio, quando é absolutamente irreversível o quadro e as empresas desaparecem. Aqui no Brasil, temos algumas empresas que chegaram nessa fase 5 de declínio que não existem mais. Basta procurar no Google sobre a Mesbla, sobre a Varig, a Transbrasil, né? Foram empresas que desapareceram e eram grandes empresas. Vemos hoje uma empresa quase já às portas dessa fase 5, se já não tiver entrado na fase 5, que é a Saraiva, né? A livraria Saraiva. Então, essa é a realidade. E a Oi está onde? Está na fase 4, aquela que antecede a fase final, onde a empresa morre. E essa fase 4 é quando, nos Estados Unidos, nos estudos do Jim Collins, ele disse o seguinte, que sempre houve nessa fase 4 o surgimento de um líder que rompe o ciclo do desespero e que usa o declínio, a queda da empresa, como um catalisador para recriar a oportunidade da grandeza. E aí ele cita o Dick Clark, CEO da Merck, que diz: uma crise é algo terrível que não se pode desperdiçar. Fantástico, né? Porque é uma crise, quando nos leva à beira de uma morte, seja pessoa ou empresa, é uma grande oportunidade de refletir, aprender e se reposicionar, se reinventar. É um momento muito forte que não pode ser desconsiderado. E aí ele continua dizendo, é preciso enfrentar a realidade, por pior que seja, mas não devemos perder a fé. A empresa, para ser grande de verdade, precisa ser grande sem você. Aí ele está se referindo ao líder, né, ao proprietário da empresa. Em nossa pesquisa, as empresas excelentes tinham líderes e as empresas escolhidas como comparação também. Mas o que é que então diferenciava umas das outras? O que explica o resultado que uma teve e a outra não teve? E aí ele responde, o tipo de líder.
As empresas que conseguem sair da fase de 4 de declínio e as empresas que conseguem alcançar resultados extraordinários são as empresas que têm o líder de nível 5. E isso é muito importante. Esse líder de nível 5, ele é superior ao nível 4 de liderança, que é o líder eficaz e eficiente. Para você entender a diferença de eficácia e eficiência, é simples. Eficaz é fazer o que é o certo, o que precisa ser feito. E eficiente é fazer bem o que precisa ser feito. Porque isso é uma questão importante que eu aprendi trabalhando para um grande bilionário. Ele sempre me dizia: meu filho, é preciso ser eficaz e é preciso ser eficiente. Mas lembre-se, a eficiência só pode acontecer depois da eficácia. A eficácia acontece primeiro, porque de nada adianta você ser eficiente sem ser eficaz. Ou seja, eu não posso fazer melhor algo que não faz sentido algum, porque isso é desperdício de recursos, de tempo, de energia. Percebe? Então, nós temos que ser primeiro eficazes, fazer o que precisa ser feito, fazer o certo. A partir do momento que nós conseguimos ser eficazes, aí sim, nós podemos ser eficientes, que é um plus, que é um aperfeiçoar, que é um ir mais longe. Aí sim, aí a gente estará sendo eficientes da forma correta. Descobrimos que algumas características não são de fato essenciais, diz o Jim Collins. Não é necessariamente importante o líder ter carisma, ser um bom comunicador, ser um grande motivador. Isso não é requisito para o sucesso de uma empresa, para que ela se recupere. Os líderes das empresas excelentes, na verdade, na sua grande maioria, eles não são carismáticos nem grandes comunicadores. Mas o que é que eles têm de especial? Bom, em primeiro lugar, a humildade. Isso é um grande diferencial. Eles nunca atribuem o sucesso a eles. Alegam, às vezes, que tiveram sorte, mas destacam sempre a participação das outras pessoas nos resultados que eles alcançaram. São pessoas que não se promovem pessoalmente, não gostam dos holofotes, são ambiciosas, pensam grande, nunca estão satisfeitas com os resultados que obtiveram, estão sempre querendo mais, o tempo todo. Eles desejam, na verdade, realizar algo muito grandioso. Eles não sonham pequeno, sonham grande. Eles querem realizar algo muito grandioso para a empresa e para o mundo. Querem deixar um legado, querem fazer história, querem ser lembrados por grandes realizações. São os líderes de nível 5. São pessoas que lutam pelos valores da organização, conciliam a humildade com uma força de vontade gigantesca, com uma determinação que beira a obsessão. Querem sempre mais, não se satisfazem com o que alcançam. São inquietos por natureza, mas são muito apaixonados pelo que fazem. Se realizam no trabalho. O líder de nível 5, diz o Jim Collins, só existe quando há amor. Olha que coisa interessante. Ele sabe que sozinho ele não pode perpetuar a empresa. Por ter uma visão de futuro, enxergar sempre na frente, ele procura identificar e desenvolver outras lideranças, sem ter medo de estar com pessoas mais inteligentes que eles. Uma vez, um dos bilionários que eu citei aqui, que eu trabalhei, ele me disse: eu procuro formar sempre equipes extraordinárias. Eu nunca tive medo de ter pessoas mais qualificadas do que eu. Isso nunca me assustou, ele me dizia. Porque, na verdade,
Quanto mais gente qualificada eu tiver ao meu lado, mais sucesso eu vou ter. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso ser o mais inteligente no grupo, na equipe. O que eu preciso é ser uma espécie de maestro. Alguém que rege uma orquestra, que faz com que todos produzam o melhor. E assim a gente vai conseguir o melhor resultado. É isso. Isso é a liderança de nível 5. Eles estão certos que vão conseguir resultados excelentes. Eles não duvidam da capacidade deles. Eles não sabem fazer de outra forma. Possuem maturidade para reconhecer erros e acertos. Assumem para si os problemas e sabem compartilhar o sucesso com suas equipes. Isso é muito importante. E aí lembremos, todo crescimento precisa ser muito bem estruturado e planejado, pois o crescimento muito rápido pode ser perigoso. Você precisa ter gente para bancar o crescimento. Muitas vezes é preciso segurar a velocidade do crescimento para crescer de forma sustentável, estruturada, planejada. Não podemos querer crescer a qualquer custo. Para disciplinar o crescimento, é preciso muito planejamento, muita disciplina e ter as pessoas certas nos lugares certos. Sem esse planejamento, sem essa disciplina, sem as pessoas, o crescimento não nos levará ao sucesso, nos levará à derrocada. Foi isso que aconteceu com a Huawei. Cresceu muito, mas cresceu sem ter gente, cresceu sem ter planejamento decente e cresceu acumulando dívidas. Foi isso que levou a empresa, em 2016, a bater nas portas da justiça e dar entrada no seu processo de recuperação judicial. Temos que entender isso. Temos que entender a história da humanidade, a história dos países, dos povos, a história das empresas, a história das pessoas também. É importante que a gente estude e entenda essas evoluções. Se permitirmos que o crescimento supere a nossa capacidade de dispor de gente preparada para conduzir o crescimento, o fracasso é iminente. Nunca pague para ver, diz o Jim Collins. Nunca pague para ver. Muitas empresas morrem por excessos de oportunidades. Olha que coisa. Muitas empresas morrem por excessos de oportunidades. Elas não estão preparadas para dar conta desse crescimento acelerado. Se o crescimento for maior do que sua capacidade de ter as pessoas certas nos lugares certos, você vai perder o jogo. Não tem jeito. Se você permitir que o crescimento supere a capacidade de pôr as pessoas certas nos lugares certos, você cairá. Todas as nossas pesquisas, disse Jim Collins, confirmam isso. Todas. Provam que a prioridade é quem. O quem vem sempre antes da estratégia. O quem vem sempre antes das táticas. Nunca se esqueça disso. Primeiro, quem? Ou seja, pessoas. E olha que engraçado que a maioria dos analistas de bolsa de valores não olham para isso. Não é uma insanidade? As pessoas olham ou gráficos ou fundamentos. Os fundamentos são números. São números do que aconteceu na empresa. E eles não se preocupam em olhar a liderança, não se preocupam em olhar as pessoas. E o Jim Collins diz aqui, nossas pesquisas confirmam, primeiro quem, a prioridade é quem antes da estratégia, quem antes da tática. E os nossos analistas, os nossos especialistas em investimentos não dão a menor importância para isso, para quem é o líder da empresa, quem é o time que está com ele, quem são as pessoas que estão
trabalhando na empresa, nos cargos de liderança? Como é que está o clima dentro da organização? As pessoas estão com a faca nos dentes? Estão motivadas? Estão imbuídas de um propósito? Ou estão desmotivadas, jogando a toalha? Ou há muitas brigas dentro da organização? Sim, porque as brigas dentro de uma empresa podem levar à falência. Já comentei aqui sobre o Grupo Pão de Açúcar, quase quebrou, não apenas por desafios circunstanciais de um momento macroeconômico do Brasil, mas sobretudo por brigas entre a família do Abílio Diniz. Brigas que levaram a empresa quase à falência. Então, muita atenção às pessoas, muita atenção ao que acontece dentro das empresas. Porque a empresa não é o sobe e desce da bolsa, como muitos pensam. Ingenuamente. A empresa são as pessoas. É o dia a dia. É o planejar, é o executar, é o entregar resultado, é o clima organizacional, é a interação entre as pessoas. É isso que vai levar ao sucesso ou ao fracasso. Então ele diz assim: desse modo, se eu tivesse que escolher um indicador que me dissesse se estou no caminho certo ou numa curva de declínio, é óbvio que eu analisaria o retorno sobre o investimento, a retenção dos clientes, o fluxo de caixa projetado, mas o que eu mais estudaria seria o percentual de postos-chave ocupado pelas pessoas certas, se ele está aumentando ou se está baixando. Olha o que o Jim Collins diz. Que focaria nas pessoas, muito mais do que os outros indicadores. Esse indicador é ainda mais importante nas empresas que estão passando por momentos de turbulência. Os tempos difíceis, diz ele, os tempos difíceis atuam como um amplificador tanto dos pontos fortes como dos pontos fracos. O que determina qual empresa sai fortalecida de uma crise é o que foi feito antes da chegada da tormenta. O que está acontecendo durante a tormenta. Cada vez que a luz alerta se acende na indústria, por exemplo, da aviação comercial, a Southwest Airlines ganhou. Tirou vantagem dos maus momentos, graças ao que havia feito nos bons momentos. Durante as crises, não teve que modificar a sua estratégia, pois ela já fazia um bom trabalho antes. Se estiver crescendo rápido demais, disse Jim Collins, eu espero que você esteja apavorado, porque você precisa dar conta de tudo o que é necessário para que o crescimento seja sadio, para que o crescimento seja saudável. E aí, para concluir o vídeo de hoje, e essas reflexões, eu entro nessa fase final dizendo: a maior e principal competência para você ser um líder excepcional é escolher pessoas, colocá-las nos lugares certos, criar um ambiente saudável, não de competição, de cooperação, todos remando na mesma direção, imbuídos de um mesmo propósito, um objetivo comum. Os líderes que fazem isso conduzem as empresas ao sucesso. Os líderes que fazem isso tiram as empresas da fase 4 de declínio. Não é isso que parece que está sendo feito pelo Rodrigo Abreu na Oi? Pergunto eu a vocês. O que é que vocês acham? Coloco aqui nos comentários. Não é isso que parece que está sendo feito na Oi pelo Rodrigo Abreu? Eu estou de fora da empresa, mas eu tenho essa percepção que ele está conseguindo colocar todo mundo remando numa mesma direção. Certeza, obviamente, eu só poderia ter se eu estivesse lá dentro, mas é o que eu consigo captar de fora. Mas independente de não ter a certeza, ter apenas uma percepção, me interessa, enquanto investidor, enquanto estudioso, estar olhando o que ele está fazendo. Isso é importante. Então, a principal habilidade do líder é escolher as pessoas certas, colocá-las nos lugares certos, em número suficiente, porque
Nada de grandioso acontece sem que as coisas estejam bem organizadas e estruturadas. E ao tempo que você tem isso, os desafios podem ser enfrentados e podem ser, vamos dizer, podem ser contornados, podem ser equacionados. O sucesso pode ser possível a partir do momento que você tem as pessoas remando na mesma direção sobre uma liderança de nível 5. As grandes viradas acontecem a partir daí. E se nós estamos aí tratando da Oi, uma empresa em recuperação judicial, temos que estar muito atentos ao seu movimento, o movimento da liderança. Ela é a pessoa mais importante que a gente precisa acompanhar nessa caminhada. Temos que olhar para ela, botar os nossos holofotes sobre ela, prestar muito bem atenção ao que ela está dizendo. Quais são os seus princípios, suas premissas, seus valores, como é que ele se relaciona com o seu time, quais são as suas paixões, suas motivações, para onde ele está conduzindo a empresa, quais são os compromissos que ele assume, ele cumpre os compromissos, é isso que a gente tem que olhar. Se tudo estiver de acordo com as nossas exigências do ponto de vista de análise, sigamos em frente. Aí o preço da ação esquece. Olho na empresa, olho na liderança. É isso que a gente tem que fazer. Isso vale só para Oi? Não, vale para qualquer empresa, vale para a Petrobras, para a Vale, para Marfrig, para a JHSF, para qualquer uma. A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho, vale para todas. Certo? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, fica com Deus e até a próxima. Tchau.